O Senhor Jesus, Ele veio com uma missão aqui na terra de salvação, na vida daquele que crê na palavra. Ele mesmo disse e deixou por exemplo: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê serás, porém, condenado. A condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras foram mais. O Senhor Jesus veio na terra como luz, como vida, sendo vida, como salvação e salvando de verdade. Ele veio para libertar, para curar, abriu os olhos do cego, ressuscitou os mortos, os paralíticos andaram. O Senhor veio com a missão de transformar-se a vida do homem, com a missão de operar obras e milagre. Ele veio com a missão de salvar a humanidade que crê na sua santa palavra, se arrepender dos vossos pecados. O Senhor Jesus veio com esse poder, até porque o Senhor Jesus deixou escrito que o Pai e o Filho é um só. Deus é Deus, o Senhor Jesus é Deus, é o Verbo, que se fez carne e habita entre nós. E dentro do nosso coração Ele se manifesta. Ele já estava no céu, no trono do Pai. Depois nasceu no ventre de Maria, com a natureza humana e a natureza divina. E veio trazer essa graça maravilhosa. E veio nos aconselhar ao homem que devemos se arrepender e mudar-se de vida. Porque existem enfermidades no corpo, na carne. Existe enfermidade que você consulta-se o médico. Ele passa um remédio, uma pomada, ele faz uma cirurgia e pela permissão de Deus, o homem fica curado por alguns tempos. Mas existe uma tal enfermidade que não há remédio, não há pomada, não há médico desse mundo, dessa terra, que possa fazer nada. E essa enfermidade chama-se pecado. O pecado é uma enfermidade mortal. É uma enfermidade que o homem não percebe porque é uma enfermidade invisível. Ela está por dentro, sobre o coração, e a alma sente o peso do pecado, da cruz que vai carregando. Há momento que o homem, por tanto sofrer, por passar por tantas consequências, ele mesmo assume: eu estou pagando aquilo que eu fiz. Eu mereço. E bem-aventurado aquele que reconhece o seu erro e o seu pecado, porque isso é agradável aos olhos de Deus. Isso é uma palavra de humilhação perante Deus. Observamos que o profeta Jonas, quando desobedeceu ao Senhor Deus, quando Deus mandou ele ir para Nínive, ele temeu-se o rei de Nínive e pegou um navio e foi para Tarsis. Ele foi para outro caminho, para outra direção, para um outro lugar. Mas, quando ele dentro do navio, no meio do mar, levantou uma grande tempestade e o navio estava sendo levado à toa. E os marinheiros fizeram de tudo, jogaram as suas cargas sobre as águas, mas cada momento ia de mal a pior. E naquele momento foram consultar e conversar com Jonas, que estava no porão, e disse: de onde você vem? Para onde você vai? De que povo és tu? Ele disse: eu sou Hebreus, e temo Deus que fez os céus e a terra. E os homens disseram: e por que você fugir de diante da face de Deus? Se você teme a Ele,
Uma coisa eu digo para vocês: me pegue e me jogue sobre o mar, que essa tempestade vai passar, e nenhum de vocês vai perecer. Ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu o seu erro, que estava pecando diante de Deus, desobedeceu a ordem de Deus. E ali naquele momento, eles pegaram a Jonas, jogaram sobre as águas do mar. E Deus preparou uma baleia para engolir a Jonas. E Jonas passou 3 dias, com 3 noites, no ventre da baleia. E Jonas, no ventre da baleia, no fundo do mar, ele clamou-se a Deus. Fez uma oração para com Deus. E disse: Deus, aqueles que observam a vaidade, eles deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te ofereço sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei eu paguei. Fui castigado pela minha desobediência, mas do Senhor vem a minha salvação. Glória a Deus! O Senhor Jesus deu ordem à baleia para ela vir vomitar-se Jonas na praia do mar. E ela obedeceu. Ela obedeceu. Esse Deus é um Deus terrível, poderoso. Ele faz o que ele quer. Toda honra, toda glória a Deus pertence. Temes a Deus. Faz o que ele te manda, para que o castigo não permaneça na tua casa, para que o castigo não permaneça na tua vida, ou que alguma sentença de morte não venha se aproximar-se do homem. Porque diz a palavra do Senhor Jesus: o pecado gera morte. O homem que anda no pecado, cada dia que ele está pecando, está gerando, está criando a morte na vida dele. E chega um ponto, ou ele se arrepende para mudar de vida, e a vida espiritual entrar com poder, com glória no seu coração, e ele reviver e ter uma nova vida de honra e de glória, servindo a Deus na terra, ou então se ele parte dessa vida. Porque a palavra tem que cumprir, o pecado gera morte. Mas Deus precisava de Jonas, e quando a baleia vomitou a Jonas na praia do mar, Deus falou com Jonas: e agora, meu servo Jonas, você vai para Ninive pregar para o rei e para um povo que está lá na cidade de Ninive, o qual eles não sabem discernir a sua mão direita e nem a esquerda. Eles não sabem de nada, não conhecem nada da verdade do meu evangelho. Você vai lá agora? E naquele momento, Jonas disse: eu irei, meu Senhor. E Jonas foi. Então, entenda esta palavra. Aquilo que Deus manda você fazer, que Ele manda nós fazer, devemos fazer. Não adianta nós recusar, não adianta nós desacreditar, não adianta nós desviar à direita nem à esquerda, porque lá na frente, sempre na frente, está o Senhor Jesus. Ele está olhando. Ele sempre nos vê nós. Em cada lugar que nós pisa, em cada lugar que nós anda, o Senhor Jesus está vendo. Ninguém pode se esconder. Jonas estava escondido no fundo do mar e dentro do ventre de uma baleia? Não. A mão de Deus alcançou aonde estava Jonas. O poder de Deus foi lá no fundo do mar. Porque Deus seca as águas do mar. O Senhor não secou as águas do Mar Vermelho para os filhos de Israel passar? Agora tem uma diferença. O caminho que Deus abre para os seus filhos, para os seus servos, para aqueles que servem a Deus passar, o Senhor não aceita o adversário passar. Porque os inimigos dos filhos de Israel, quando viu o caminho aberto no meio do Mar Vermelho, eles entraram junto com Faraó. Os perseguidores de Israel entraram em cavalos e carro, e assim Deus deu uma ordem e disse: Moisés, lança a tua mão sobre as águas, para que elas se fechem,
e que mate Faraó, o seu exército, caia cavalo, caia cavaleiro, e seja um morto afogado. E os meus servos e filhos de Israel, veja a minha presença, o meu poder sobre a praia do mar. Isso mesmo. É assim que Deus faz na vida daquele que não duvida da palavra de Deus. Então, que resta o homem confiar em Deus e voltar-se atrás. Porque é impossível o homem servir a Deus fora da doutrina do Filho de Deus, desenquadrado da palavra. É impossível o homem entrar no céu sem dar o primeiro passo, que é o batismo de arrependimento, dentro das regras da doutrina do Filho de Deus. Muitos dizem assim: a palavra de Deus já é doutrina. A palavra de Deus é ensinamento, é doutrina, é benção, é salvação, é tudo. Mas a doutrina que o Senhor ensinou, está escrito, a doutrina dos apóstolos, é que o homem deve batizar fazendo um concerto pelo batismo de arrependimento, sendo emergido nas águas e sendo guardador da doutrina. Sendo ele uma igreja de Cristo que não cobra salário, não cobra dízimo, sendo as mulheres que se cobrem com véu, porque é sinal de poder diante dos anjos, sendo uma igreja que sauda com ósculo santo, porque é mandamento da palavra de Deus. O Senhor disse: as igrejas de Cristo vos sauda com ósculo santo. Veja os que promovem dissensão e escândalo com a doutrina que vos aprendeste. Desviais dos tais, porque não serve ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas serve ao seu próprio ventre. Essa aqui é a doutrina do Filho de Deus. É assim que se serve a Deus. Aonde tem uma igreja de Cristo na terra que as mulheres não atendem culto no lugar dos varões. Porque para isso Deus constituiu os varões como atalaia, como os pregoeiros da palavra. O Senhor Jesus disse assim sobre as mulheres: não permito que as mulheres usem de autoridade para com os vossos maridos, mas que permaneça em silêncio. Se quer aprender alguma coisa indo para sua casa, depois que assistir o culto, interrogais, perguntais a seu marido acerca do que você ouviu na igreja, e ele nos ensinarás. Porque o homem não foi feito, não veio da mulher. Adão foi feito do barro e da água e da mão de Deus. Mas a mulher foi feita da costela de Adão. Por isso o Senhor disse: o homem é a glória e imagem de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Não falou assim: a mulher é a glória de Deus, a mulher é a glória do homem. Mas após as mulheres reconhecer que são senhoras, que foram feitas pela palavra, e que Deus colocou na terra como rainha. Glória ao nome do Senhor. Principalmente aquelas que servem a Deus. Assim como Maria foi vista por Deus do céu, enviou o anjo Gabriel: e salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita tu entre as mulheres. E bendito o fruto do teu ventre, porque Maria era diferente de todas. Compreendemos que Maria não usava moda no seu corpo. Compreendemos que Maria não andava em baladas dançando. Compreendemos que Maria não usava batom nos seus lábios. Maria não usava calça nem cortava cabelo. Maria vestia de uns trajos decente e honesto. Maria guardava a palavra de Deus, nunca traiu a Deus, nem o seu esposo. No dia que ela saiu grávida, pela saudação do anjo Gabriel, José, que era noivo dela, percebeu que ela estava crescendo, a barriga, demonstrando gravidez. E José pensou: de mim não é, eu não deitei com ela, mas o que eu vou fazer? Eu não vou infamar mal de Maria, dizer que ela me traiu, que ela namorou com alguém por aí, não vou fazer isso.
Tome esta palavra como exemplo. Não fala mal do próximo. Não fala mal do teu companheiro, da tua amiga, do teu vizinho, da tua vizinha. Aquilo que você vê ali, deixa. Se for para o bem da vida de alguém, uma defesa, tem um leão, uma onça de boca aberta para tragar alguém no caminho, você pode avisar, avisa que não vai por esse caminho, mas não fica atacando. Eu vi alguém fazer isso, eu vi alguém fazer mais aquilo. Não infama mal de alguém, porque José não infamou mal de Maria. Mas como tudo vinha de Deus, isso quer dizer que esse exemplo que José deu se cumpriria nas nossas vidas nos dias de hoje. Qualquer um de nós que trai a companheira, ou a companheira trai o seu companheiro, convém que deve se separar, se largar. Porque o Senhor Jesus disse, eu em verdade vos digo, que não podemos, o homem não pode largar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição dela. Mas se ela prostituir, que larga a sua mulher. Se ela prostituir. Em outra parte ainda diz a Bíblia, o Senhor Jesus deixou escrito, se alguém é crente e tem esposa descrente, ou a esposa tem o marido descrente, e ele quer deitar-se com ela, ela não consinta, não deixe, não aceite, para que os seus filhos não saiam imundo. Isso quer dizer, crente com descrente não pode acontecer. Não pode. Você é jovem, você é solteiro ou solteira, procura na obra de Deus pessoas que conduzem a mesma fé de Cristo no coração e casa. Porque é melhor casar do que namorar, do que abrasar. Porque o namoro chama-se fornicação. E a fornicação é um ato semelhante ao adultério. E o adultério é pecado de morte diante de Deus. Isso são os ensinamentos. Quando falamos de ensinamentos de doutrina da parte de Cristo, falamos desse tipo de situação, que aquele que serve a Deus tem que permanecer, como disse o Senhor Jesus, aquele que disser que está em mim deve andar como eu andei. O Senhor Jesus não andou pelas baladas, ele não andou pelos campos de futebol, o Senhor Jesus não andou pelo caminho do ímpio, nem sentou nas mesas de escarnecedor. O Senhor Jesus não se prostrou a político, a ídolo, a cantor. O Senhor Jesus, ele antes andou em semelhança de mendigo, de andarilho. Ele andou na semelhança de pobre, o qual nasceu numa manjedoura, dando exemplo para nós. E também entrou em Jerusalém montado num jumento, filho de animal de carga. E ele mesmo disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Quando o Senhor fala isso, entendemos que ele quer dizer, bem-aventurado o homem que é pobre de espírito, porque ele tem só um espírito, que é o de Deus. É o espírito da verdade. É o espírito da sinceridade, da fé, da salvação de Cristo. É o espírito da caridade, do amor. É o espírito da santidade e do temor também. É o espírito do céu. Mas há muitos que têm vários tipos de espírito. Aí esses são os ricos. Em primeiro lugar, ele é rico de espírito porque confia no seu dinheiro e na sua própria salvação e não precisa de Deus. Assim ele acha pela sua riqueza. Então aí já é um espírito. Depois tem um espírito de vaidade, um espírito de mentira, espírito de ladrão, espírito de alcoólico, espírito de se prostrar aos ídolos, espírito de criminoso, espírito de feitiçaria. É tanto tipo de espírito que observamos que está escrito que existia um homem que era guardado no sepulcro pelos espíritos, que ele tinha quase 2.000 demônios. O Senhor Jesus expulsou os demônios dele, porque o Senhor tinha um plano na vida daquele homem. Glória ao nome do Senhor. E quando o Senhor tem plano na vida de um homem ou de uma mulher, não adianta você correr, não adianta você fugir, porque o Senhor toma a sua frente. O Senhor Jesus, ele disse assim, aquele que não vier pelo amor, ele vem pela dor. O Senhor coloca uma enfermidade, o Senhor coloca na cama
O Senhor pode colocar até uma enfermidade mortal para você se arrepender, para o homem se arrepender, reconhecer que Deus é Deus. E após o seu reconhecimento, a sua conversão, Deus te perdoa e tira tudo aquilo que está ali fazendo sofrer. Porque é permissão de Deus. O que aconteceu na vida do apóstolo Paulo, quando ele ainda era Saulo, perseguidor da igreja de Cristo? O Senhor derrubou por terra e cegou as vistas dele. Ele não enxergava nada, perdeu todas as forças, todo o equilíbrio. E Saulo foi levado à cidade e passou 3 dias jejuando, de joelho, sem comer e sem beber. E Deus mandou Ananias por revelação. Vai lá, na rua chamada direita, pergunta em casa de Judas por um homem chamado Saulo. Eis que ele está orando. Numa visão ele viu que você entrava na casa e põe as mãos sobre ele e diga: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, quando você ia para Damasco, me enviou para que você torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. Pois Saulo não tinha o Espírito de Deus. Ele era um homem católico, religioso, policial, e tinha saudade aos seus respeitos. Ele prendia, ele surrava, ele colocava sobre preso em Jerusalém. Na morte de Estevão, ele sustentou as roupas de Estevão e dava o seu palpite. Mas muitos andam dizendo por aí que Paulo era criminoso, matou muitos. Pelo contrário, é mentira. Lê mais a Bíblia, procura que o Senhor Jesus deu o espírito de interpretação, de discernição, para você discernir o que o Senhor deixou escrito. Porque o Senhor Jesus, ele disse assim: sem mim nada podeis fazer. Como o homem pode compreender o Evangelho se ele não tem o Espírito de Deus? Então está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, que Paulo mesmo disse com a sua própria boca, quando estava preso em Roma. Ele disse: nenhum crime foi encontrado em mim de morte. Ele estava dizendo: nunca matei ninguém. Pode ser que eu tenha judiado, tenha batido, prendido, mas nunca matei ninguém. Ah, é impossível porque ele era policial? Não, não é impossível. Porque desde quando ele nasceu, que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e o Senhor Jesus já sabia que Saulo ia ser o apóstolo Paulo. E o Senhor já conhece a tua vida. O Senhor já sabe o dia que vai te pegar pelo anzol da palavra. Aguarda aí e pode ter certeza que Deus vai aparecer na sua vida para te fazer uma obra, uma transformação, um milagre. O Senhor tem visto o teu choro, o teu sofrimento, o tormento que tem se levantado na tua vida, na tua casa, na tua família. E você já está com a cabeça, como diz o velho ditado, está com a cabeça no ar. Você já está desesperado, está descrendo, já tem perdido até o amor de viver. Mas o Senhor te aconselha, por esta palavra, esses ensinamentos: nunca é tarde para se ser feliz. Tem um provérbio que diz assim, ainda que não é provérbio, é a palavra de Deus. Pode ser que o Senhor venha tardar, mas ele não falta. E ele não tarda. Se ele só aparecer na nossa vida daqui 1 ano, é porque ele já tinha determinado 1 ano, não é que ele tardou. O homem tarda, o homem atrasa. Mas Deus não atrasa. Ele aparece na nossa vida no tempo e no momento certo. E no momento certo, pode ter certeza que Deus vai aparecer na tua vida. Não temas o inimigo, não temas o mundo, o pecado, a morte, o inferno, porque Deus é poderoso. Ele fecha o inferno, ele derruba os demônios, ele te dá força, ele te arma e vai desarmar o adversário. O adversário não vai ter poder nenhum para te prejudicar. Pode ter certeza que Deus cerca a tua casa com muros de fogo e cerca a tua família, os teus filhos e a tua vida com muros de anjo. E se a casa está murada, como é que o ladrão vai pular o muro? Materialmente, pode ser que o ladrão pule o muro, porque o homem ainda não fez bem caprichado.
Mas o muro de fogo e muro de anjo, não há ladrão, não há criminoso, não há pistoleiro, não há ninguém que possa passar por cima de Deus para chegar para ti maltratar. Esse foi os conselhos. Deus que te abençoe.